Livro de Jó, no capítulo 38. Nossa irmandade que está na igreja, nossa irmandade que está na internet, todos são convidados a ler as Escrituras, no livro de Jó, no capítulo 38. Quem não tem a Bíblia, que possa prestar bem atenção na leitura, para ter a interpretação correta do texto. Se todos estão prontos, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: Até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias, desde a ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que a agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela? Tu se modela como barro sob o selo, e se põe como vestes, e dos ímpios se desvia sua luz, e o braço altivo se quebranta. Somente até aqui, irmãos. Amém. Querida igreja, esse capítulo é um capítulo que nós deveríamos nos atermos e decorá-lo, se possível fosse. Como ele é longo, não iremos ler até o final. Mas aqui, irmãos, é um encontro. Esse capítulo é o encontro de Deus com Jó. O livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Os registros dele se constituem anteriores à revelação de Moisés, escrevendo os livros que iniciam a Bíblia. Os estudiosos, os antigos, tentam encontrar uma justificativa, uma descendência, mas Jó, é um livro que está solto. Você pega o livro de Daniel, o livro de Esdras, o livro de Ezequiel, de Jeremias, você consegue contemporizar esses livros. A ciência consegue te mostrar quando ele foi escrito, em que fase da humanidade ele foi escrito, séculos após a vida e o reinado de Davi e Salomão, o tempo de Cristo, pelo qual nós vivemos nosso calendário. Mas o livro de Jó, ele está solto dentro da Bíblia. Ninguém consegue ao certo medir e falar quando essas coisas aconteceram. Mas o certo é, irmãos, que aqui nós temos a história de um homem justo, e é uma história em que os últimos capítulos vêm de uma sucessão de conversa que Jó tem com os amigos dele. E os amigos estão contendendo com ele a respeito do comportamento que ele tem diante de Deus, até que chega um momento, irmãos, que um amigo tem um comportamento, escreve, fala, contemporiza, e aí Deus coloca um basta.
e fala: pronto, agora eu vou falar com você. E Deus se mostra para Jó no redemoinho, como nós lemos aqui. Então, o próprio Deus esteve na terra para falar com esse servo justo. Irmãos, e os irmãos veem a importância desse livro, os irmãos veem, as irmãs veem a importância desse homem, dessa história. Porque se nós temos lugares na Bíblia que a vida, ela passa em 3 versos. Se nós pegarmos a história de Jabes, são 3 versos, não é isso? Você lê 1, 2, 3 versos e passou a vida de Jabes. Se você pega o início da Bíblia, você tem ali, no início da Bíblia, os 7 primeiros versos da Bíblia, possivelmente nós temos um tempo muito longo da nossa estrutura de tempo, como nós marcamos os dias, a noite, porque fala da criação. E aqui nós temos o final da prova desse homem, quando Deus se mostra para ele e Deus começa a perguntar para ele, não aquilo que Jó tinha de questionamento, mas Deus manda que ele se vista, porque diante de Deus nós devemos estar bem apresentado, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E Deus manda que ele se comporte de maneira que ele se vista, que ele fique coberto. E Deus começa a não responder, Deus começa a perguntar. Porque dos questionamentos que os amigos dele estavam, dos questionamentos de Jó, o Senhor fala: por que vocês estão questionando dessa maneira? Onde vocês estavam quando eu criei tudo? E assim vai todo esse capítulo 38. Se eu não me engano, quando nós lemos, ele vai o capítulo 39, o 40, o 41, até que chega no último capítulo do livro de Jó. Jó tem um comportamento que é agradável a Deus, e ele manda que os amigos voltem e abençoem Jó. E quando Jó abençoa esses amigos, o Senhor restitui tudo que ele havia perdido. Então os irmãos veem quanto vale essa história e quanto vale Jó para o Senhor, para que ficasse registrado uma conversa em vários capítulos. Se uma vida vale 3 versos, essa conversa valeu 3 capítulos. Olha que benção, irmãos. Olha que poder, olha que virtude que tinha nesse homem. Irmãos, e nas nossas vidas, o Senhor recomenda, o Senhor manda a palavra, e às vezes a prova, quando ela vai chegando no final, cada minuto parece um mês, cada hora parece um ano, não é verdade? Aqui nós temos o final da prova de Jó, e ela parece extensa, mas foi só uma conversa. Mas o Senhor restituiu tudo que ele havia perdido e deu muito mais do que ele tinha. A palavra do Senhor hoje, irmãos, vem para todos nós que estamos na congregação, para a nossa irmandade que está nos acompanhando pela internet. O tempo da prova parece que está correndo à frente do teu relógio, porque cada minuto é um tempo inesgotável de aflição, de frustração, mas o Senhor, assim como o Senhor foi com Jó, o Senhor será na tua vida também. Nós precisamos, irmãos, entender o tempo de Deus. Nós não podemos contender com o Senhor. O Senhor sabe o porquê do dia que nós nascemos até o dia que nós haveremos de partir dessa terra. Então tudo está contado nas mãos do Senhor. E o Senhor tem a nossa vida como uma vida que é para adorá-lo em espírito e em verdade, para que possamos alcançar o trono da glória de Deus e a salvação das nossas almas. Então, tudo que nós vivemos aqui é permissão de Deus. Irmãos, mas Jó encontrou no Senhor a vontade de que Deus pudesse ter vontade de restabelecer tudo aquilo que ele havia perdido. E na igreja, nessa noite, o choro de alguma irmã, de algum irmão, se não de todos nós,
alcançou a misericórdia de Deus. Irmãos, quantos de nós conhecemos famílias, conhecemos pessoas que estão vivendo provas demoradas, estão vivendo provações longas, e parece que nunca mais vai ter fim, ou que parece que o fim é a derrota. Parece que a concretização daquela história não é um final feliz, é um final de desistência, é um final de que deu errado, é um final de que é assim mesmo, é a vida. Mas assim como o Senhor foi com Jó, o Senhor será nessa necessidade. Irmãos, o Senhor tem o melhor para dar para a sua igreja. Nós somos fracos, nós somos errantes, mas a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas todas as manhãs. A prova de Jó foi longa, ele perdeu tudo, ele perdeu a família, ele perdeu a criação, ele perdeu a saúde, e quando ele estava com os amigos numa conversa, o Senhor que assistia tudo, se incomodou e falou: pronto, chegou a hora de eu chegar na vida desse homem. O Senhor, pela palavra que o Senhor nos manda, irmãos, chegou a hora de o Senhor falar com a tua necessidade. Se for um espírito, que seja repreendido agora no nome do Senhor Jesus. Se for uma obra maligna, que seja repreendida agora no nome do Senhor Jesus. Se for uma decisão, uma sentença, um projeto mal feito, o Senhor faz o que está errado ser certo na nossa vida, mas é tempo de vitória para a igreja. Irmãos, a misericórdia do Senhor, ela se revela todos os dias. O Senhor pode te dar uma vitória e vem uma provação no outro dia, de um outro jeito. Uma fechada de um carro no trânsito destrói o nosso dia muitas das vezes. Às vezes nós não sabemos o porquê que aquela pessoa nos fechou, às vezes ela está correndo com uma criança no carro, precisando ir para o hospital, uma mulher em trabalho de parto. Só que o comportamento dela, sem você saber o porquê, você entra numa provação. Só que hoje o Senhor não fala de significado, hoje o Senhor não fala de porquê, hoje o Senhor fala que assim como Ele foi com Jó, Ele será com a igreja. O tempo da tua exaltação chegou, os minutos finais dessa prova, pode registrar, porque é dia, é tempo, é mês, é semana de vitória para a igreja. Irmãos, o tempo que Jó viveu foi um tempo muito difícil. Foi um tempo que não tinha uma lei clara, uma constituição clara, não tinha uma moeda forte, não tinha um governo, não tinha o poder de polícia, não tinha o poder de propriedade. Então a tendência é que quando uma pessoa caía num nível social, caía em desgraça, ela nunca mais ia se levantar, porque outros haviam dominado sobre ela. Tá certo isso? E o tempo que nós estamos vivendo, muitas das vezes nós nos colocamos em situações, ou nós nos enxergamos em determinadas situações da nossa vida, que você fala, é daqui para trás, não vou mais andar para frente, porque está vindo um caminhão de coisa atrás de mim, e é desgraça, é dificuldade, é enfermidade, e é problema financeiro, e é os custos que estão desregulados, e é a depressão. Só que o Senhor está falando por essa palavra, que assim como Ele foi com Jó, o Senhor será contigo também. Então o tempo da prova tem fim quando o Senhor determina, e o tempo da prova da igreja acaba, e o Senhor está falando de restabelecer tudo aquilo que se perdeu majoradamente. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, irmãos. Eu tenho certeza daquilo que o Senhor está nos dando e daquilo que o Senhor está nos instruindo por essa palavra. Eu recebo. Eu espero que você receba também. As irmãs recebam, os irmãos recebam. Confie no Senhor, assim como o Senhor foi com Jó. Que o Senhor, no tempo certo, o Senhor restituiu tudo, você viverá a restituição duplicadamente daquilo que se perdeu. Essa é a palavra que o Senhor nos manda por tudo nas nossas vidas. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.